Bem-vindos, meus amados irmãos, irmãs e todos aqueles que têm seguido esses estudos. Muito bem-vindos a mais um estudo dessa maravilhosa Palavra de Deus. E com uma paisagem tão maravilhosa dessa, eu dou as boas-vindas a vocês, lembrando que a qualquer momento nós vamos ouvir essa voz do céu dizendo: sobe para aqui. Sim, a mesma voz que João ouviu na ilha de Patmos, dizendo para ele: sobe para aqui, nós também ouviremos, porque com certeza Jesus vai voltar para buscar aqueles que amam a sua vinda. Então vamos orar enquanto estamos aqui, para que o Espírito do Senhor nos ensine, nos console, nos revele a sua maravilhosa palavra. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito que está conosco, papai, fala, ensina, revela, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, vamos fazer, como sempre, uma pequena revisão dos estudos que temos feito. Jesus deu essa ordem para os seus discípulos, que já partiram, já estão no céu com Ele, e essa ordem continua para mim e para você. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? É a boa notícia da reconciliação a toda criatura. Mas, como nós vimos na aula anterior, infelizmente muitos cristãos não sabem o que é Evangelho. Evangelho é uma boa notícia, mas que boa notícia? Que Jesus cura? Sim, é uma boa notícia, mas não foi isso que Jesus mandou pregar. Que Jesus liberta de demônios? Sim, mas não é a boa notícia. Então, vamos aprender com o apóstolo Paulo o que é Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, ele lembra aos Coríntios: antes de tudo vos entreguei o Evangelho que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isto é Evangelho, é um fato. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Oh, maravilhosa notícia, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É isso que temos que anunciar. Mas, infelizmente, fazemos muitas coisas que Jesus não mandou fazer e, o pior, anunciar um evangelho que não é o evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, à igreja de Gálatas, aos cristãos de Gálatas, ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha como eu tenho visto isso. A pessoa ouve o evangelho, fica tão feliz de saber sobre o amor de Deus por ela, mas quando começa a reunir com outros cristãos que não sabem o que é o evangelho, surgem doutrinas, surgem regras, surgem cobranças, e eles começam a passar para outro evangelho, que não é o evangelho da graça do Senhor Jesus. E ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Infelizmente, pessoas dentro da igreja perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, não reconhecer a grandeza do que Jesus fez e querendo acrescentar alguma coisa que não vai valer para nada naquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. E ele então faz uma ameaça: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é além? É ir além de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou.
E Jesus prometeu: quem crê no Evangelho será salvo. Então, tudo que vai além disso, que seja maldito. Ah, que coisa terrível! Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Eu não quero aceitar nenhum evangelho que não esse. E não quero anunciar nenhum evangelho que não seja esse evangelho simples que Jesus nos mandou anunciar no mundo inteiro. Pregar o evangelho é simples. Você encontra com uma pessoa na farmácia, no açougue, em qualquer lugar, e pergunta para ela, né? Você sabia que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou? Ao fazer essa pergunta, você já está pregando o evangelho. Você está dizendo que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Não é simples? Não é fácil? Então, comece a fazer e faça disso uma prática na sua vida. Quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Então, vimos também no estudo anterior que batismo é muito importante, porque é uma identificação com a morte de Jesus. Quando você é mergulhado, você está dizendo: eu creio que Jesus morreu por mim. E quando você sai das águas, você está dizendo: eu creio que ele ressuscitou e me justificou diante de Deus. Por isso o batismo é tão importante. E se você não foi batizado ainda, não perca a oportunidade, sabe? Seja batizado o mais depressa possível, que isso vai ser muito bom para você. E Jesus disse: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Outra verdade, nós ensinamos muitas coisas, obrigamos as pessoas a guardar muitas coisas, regras e tanta coisa, que Jesus nunca nos ensinou e nunca mandou ensinar. Então essa é a ordem de Jesus: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então precisamos ensinar o que Jesus ensinou. Quando alguém crê no Evangelho, ela precisa aprender as coisas que Jesus ensinou. Então nós vamos começar olhando Mateus 5, 6 e 7. Nesses 3 capítulos está o principal que Jesus ensinou para que nós possamos fazer discípulos. E ele começa ensinando isso já falando de alegria. Ele diz: bem-aventurados, ou seja, uma pessoa completamente feliz, são os humildes de espírito. O que será uma pessoa humilde de espírito? São aqueles que reconhecem que não têm nada, que não possuem nada, que não são nada e que precisam do Salvador. Uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, a sua insignificância nesse mundo, que ela nada tem, ela nada possui, ela nada é, e por isso ela precisa do Salvador. Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Como é bom ver alguém chorando, sabe? Que são sensíveis, pessoas sensíveis àquilo que é justo, àquilo que é verdadeiro. Como é bom você identificar aquilo que é justo e que é verdadeiro e por causa disso chorar. Bem-aventurados os mansos, Jesus disse. O que é uma pessoa mansa? A Escritura diz que Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. E olha que ele matou um homem. Então, o que seria uma pessoa mansa? É aquele que é submisso para com Deus, depende de Deus, não resiste a Deus, e também com os homens. Então, manso é aquele que não quer passar por cima de ninguém, não quer mandar em ninguém, mas quer estar submisso a Deus
e as autoridades constituídas por Deus. Isso é muito bonito, quando você vê uma mulher submissa ao seu marido, é isso que a Escritura aconselha, né? Mas quando você vê uma mulher mandona, não é bonito, não é assim? Enfim, manso é a pessoa que está disposta a estar submissa para com Deus e também para com os homens que têm uma certa autoridade neste mundo. Bem-aventurados, Jesus disse, os que têm fome e sede de justiça. São aqueles com um desejo ardente de ver todas as pessoas abençoadas pela justiça de Deus no meio de tanta injustiça que há neste mundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, Jesus disse, os misericordiosos. O que será isso? Aquele que tem compaixão pelos caídos, ao invés de ficar condenando, julgando, oprimindo e sobrecarregando, ele tem compaixão pelas pessoas caídas. É aquela compaixão que nós vemos que uma mãe tem pelo seu filho. Às vezes nós, pessoas que estão condenando, julgando o outro, é porque não é filho dela, não é alguém que ela ama, não é assim? Mas se nós observarmos a compaixão que uma mãe tem pelo filho, nós entenderemos o que é ser uma pessoa misericordiosa. É aquela que tem compaixão pelos caídos, sabendo que Deus ama os caídos. Bem-aventurados, Jesus disse, os limpos de coração. O que seria isso? Uma pessoa religiosa? Não, com certeza não. É aquele que sabe quem limpou o seu coração. Aqueles que sabem que o Salvador limpou o seu coração, purificou as suas mãos, sabe? Esses são os limpos de coração. E geralmente são pessoas que não condenam, não julgam ninguém, porque sabem como foi maravilhoso ter o seu coração limpo. Essas pessoas são bem-aventuradas. Bem-aventurados, Jesus disse, os pacificadores. Quem são os pacificadores? Bom, isso não é muito difícil de compreender, não, sabe? São aquelas pessoas que estão sempre buscando a reconciliação daqueles que têm dificuldade e inimizade. Aqueles que sabem o que significa reconciliação sempre estarão voltados para pacificar aquilo que está em luta, em guerra, em dificuldades de terem comunhão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do amor verdadeiro. Esses são bem-aventurados, os perseguidos por quererem o reino de Deus implantado neste mundo. E anunciam este reino, e por anunciar este reino, eles são perseguidos. Mas existem promessas imensas em todas essas bem-aventuranças e nós precisamos ensinar aqueles que nós estamos discipulando também as promessas que Jesus deixou para todos esses bem-aventurados. Então, se o Senhor permitir, no próximo estudo estaremos lembrando as promessas, aquilo que Jesus tem guardado para todos os bem-aventurados. Então, até o próximo estudo, se o Senhor assim permitir. Um grande beijo para você e toda a sua família, em nome do Senhor